O primeiro trailer de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania deixa pistas para uma morte certa. Um exército de Homens-Formigas e também para variantes de outros heróis do universo cinematográfico da Marvel, além da possível e aguardada formação dos Jovens Vingadores chegando. Caramba, esse filme aí vai ser mais grandioso do que a gente imaginava. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia, seja muito bem-vindo a esse vídeo onde nós vamos desmontar o primeiro trailer de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, para pegarmos as referências dos quadrinhos, os detalhes, os significados e mais, desvendar o que possivelmente está por vir. Aparentemente esse trailer é ligeiramente diferente dos trailers que foram exibidos na San Diego Comic Con e também na D23, que aconteceram esse ano, de acordo com as descrições que saíram na internet, e inclusive eu já contei a descrição de um desses trailers aqui no canal, tá completaço. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você clicar e conferir, porque tem outras informações que não tiveram nesse trailer aqui, tá? Mas nesse desmontado eu compilei tudo para te dar o panorama completo também. Aliás, a música usada como trilha nesse trailer é Goodbye Yellow Brick Road, do Elton John. Traduzindo, significa Adeus Estrada de Tijolos Amarelos. Para quem não sabe, é uma música referência ao Mágico de Oz, onde uma garota chamada Dorothy é levada por um tornado até um outro mundo que é muito doido. E lá ela deve seguir a Estrada de Tijolos Amarelos até a cidade das Esmeraldas, onde poderá encontrar o Mágico de Oz, que poderá ajudá-la a voltar para casa. A gente já consegue perceber vários paralelos aí com a história de Quantumania, que os heróis também vão parar num lugar muito doido, e dá para se fazer a comparação da cidade das Esmeraldas com a cidadela do Kang também, que vai aparecer mais pra frente no trailer, mas já vamos chegar lá. Calma. Porque essa aqui, por si só, é uma música que pode trazer sentimentos diferentes para cada pessoa. E, inclusive, ela é um sinal de algo trágico por vir. Bom, logo no início é possível ver o Scott caminhando enquanto cumprimenta algumas pessoas, já sendo reconhecido como o Homem-Formiga. Como nós vimos na série da Miss Marvel, ele deu entrevista a um podcast onde contou tudo o que aconteceu na batalha que nós vimos em Vingadores Ultimato. E ele se tornou bem famoso por isso. Segundo o vazamento do trailer da San Diego Comic Con, ele estaria inclusive lançando um livro em Quantumania, chamado Look Out for the Little Guy, que em tradução livre seria tipo cuidar daqueles que precisam, ao mesmo tempo que faz um trocadilho com o fato dele encolher. Daí ele vira empregado do século da Baskin Robbins, a mesma empresa que demitiu ele por ser ex-detento no filme 1. Olha só como o mundo não gira, ele capota, né? O que já mostra que ele tá faturando uma grana com essa vida de fama. Você acha que foi de graça isso dele virar funcionário do século? É pago! O Homem-Formiga virou luva de pedreiro do mundo Marvel. Aliás, acabou a comparação com luva de pedreiro, né? Mas essa parada da fama do Scott Lang provavelmente será um dos temas do filme. Ele tá embriagado com a fama e perdendo o foco da família e da filha, que era tudo que importava para ele antigamente. Vemos aí também um novo traje do Homem-Formiga que tem um círculo aparente no centro. Essa forma de círculo, inclusive, vai aparecer várias outras vezes no decorrer do trailer. E vai nos levar também para várias outras teorias. Ele andando na rua bate na mão de um garoto que usa um casaco nas cores do Homem-Formiga e também tem uma mochila do Homem-Formiga. Uma situação completamente diferente daquela em que ele se viu em Vingadores Ultimato, onde umas crianças apareceram, quiseram tirar uma foto com o Hulk, mas não faziam ideia de quem era o Homem-Formiga. Agora as crianças sabem quem é o Homem-Formiga, pô. Aliás, esse garoto que recebe o high five, é muito difícil olhar pra ele e não pensar no Miles Morales. Ainda mais quando o Scott é confundido logo em seguida com o Homem-Aranha. Vale lembrar que no final de Homem-Aranha Sem Volta pra Casa, o feitiço do Doutor Estranho fez com que as pessoas esquecessem que o Peter Parker existisse, e não que o Homem-Aranha existisse. Então, o Homem-Aranha
Homem-Aranha ainda existe, ainda é popular, as pessoas ainda conhecem, sabe? Eu sei que ainda tem gente confundindo, mas enfim, Homem-Aranha é popular. Peter Parker que as pessoas não sabem da existência. O coroa da cafeteria, inclusive, tem um bigodinho estilo Stan Lee. Eu comentei isso no meu vídeo de reação e muita gente achou que fosse uma loucura minha. Ué, só um cara idoso e você tá dizendo que parece o Stan Lee e é uma homenagem, não necessariamente, mas talvez seja assim proposital. A Marvel já fez algo similar em Homem-Aranha Sem Volta pra Casa. Homenageou o Stan Lee, que por ter falecido não pode mais fazer participações especiais, né? Pedindo através do roteiro mesmo que a produção colocasse um ator similar a ele em uma cena. Então talvez seja algo do tipo que aconteceu aí nesse momento da cafeteria. Puseram um cara parecido com o Stan Lee propositalmente para fazer uma referência a ele. Inclusive, outra coisa proposital que rola aqui é você se inscrever no canal. Então clica aí em se inscrever se você for novo por aqui. Pô, me dá essa força, não custa nada. E aí você vai fazer parte da família Loki. Adoraria ter a sua companhia aqui com a gente nos próximos vídeos, discutindo sobre esse mundo de super-herói e de cultura pop que a gente tanto adora. E se você já faz parte da família Loki, pô, deixa o seu like aí para ajudar esse vídeo também. E vamos continuar a falar sobre Quantumania. É possível ver o Scott e a Hope Van Dyne, a Vespa, indo para o prêmio de serviço global humanitário. Afinal de contas, eles são vingadores, eles são heróis e já salvaram o mundo algumas vezes. Mas não dá para deixar de notar o novo penteado da Vespa, que é muito parecido com o visual mais recente dela nos quadrinhos. A família Formiga está reunida e Cassie Lang, a filha do Scott, diz que as pessoas precisam de ajuda, pai, e por isso fizemos isso. Porém, fizemos quem? Quem é que construiu esse satélite para o reino quântico com ela? É possível que, na ausência do pai, na vida ocupada de celebridade dele, a Cassie Lang tenha trabalhado junto com o Hank Pym nas engenhocas dele e tenha virado uma espécie protegida do coroa. Então, deve ser interessante ver essa relação dos formigas se desenvolvendo de uma forma diferente nesse filme. Essa informação, inclusive, de que ela desenvolveu um satélite para o reino quântico é recebida com surpresa pela Janet, que é importante lembrar, se sacrificou quando ainda era uma agente da S.H.I.E.L.D. numa missão para desarmar uma bomba soviética em 1987 e acabou parando no reino quântico. Ela só conseguiu sair de lá no segundo filme do Homem-Formiga e inclusive com alguns superpoderes, que vão ser importantes nesse filme. A gente vai ver no trailer já já. Mas no tempo que ela passou no reino quântico, ela se envolveu com algumas pessoas e descobriu algumas coisas. Por isso, exatamente, ela pede para que desliguem o aparelho, só que é tarde demais, e eles são sugados para o reino quântico, como se estivessem no olho de um tornado. Bom, não só nesse trailer, mas informações de sites e rumores podem nos revelar pra gente o que aconteceu exatamente no passado da Janet Van Dyne enquanto ela estava vivendo no reino quântico. E é claro que a gente vai chegar lá e vai comentar sobre isso. Então calma, segura aí. É exatamente quando eles chegam no reino quântico que a música que faz referência ao reino de Oz, como eu comentei, ganha um tom mais melancólico, um tom até de despedida, que vai se encaixar com a possível morte desse filme que nós vamos conversar melhor no fim do vídeo, tá? Mas lembram que ultimamente as pessoas vêm reclamando da queda na qualidade dos efeitos especiais nas produções da Marvel? A série da Mulher Hulk até brincou um pouco com isso, mas aqui em Quantumania os efeitos especiais estão incríveis. Mas é lógico, né? Por enquanto é só um trailer, eles têm tempo para terminar os efeitos visuais, só que assim, já é um bom indício, já é um bom sinal de que a Marvel tá se resolvendo e esses problemas de efeitos visuais podem se tornar coisa do passado muito em breve. Todos os momentos em que eles estão no reino quântico lembra um espaço muito fantasioso, como Star Wars ou até mesmo Guardiões da Galáxia. Porém, eles adotaram um estilo visual que faz parecer que nós estamos assistindo tudo através de um microscópio e vendo um show de cores e formas, meio que fungos e ácaros aí no meio daquilo tudo, o que é uma forma incrível da Marvel diferenciar o reino quântico do espaço sideral, porque senão ia acabar ficando quase a mesma coisa, já que em muitos momentos o reino quântico de fato parece o espaço, tem até espaçonaves em alguns momentos do trailer. Mas enfim, aparentemente os heróis se separaram, e deve ser assim pelo menos a metade do filme.
Enquanto Hank Pym, a Janet Van Dyne e Hope Van Dyne estão explorando o reino quântico, o Scott Lang e Cassie Lang são logo capturados por um pessoal armado. Mas para quem será que esse pessoal armado trabalha? Será que esse pessoal é do Kang? Ou o MODOK tem a ver com isso? Nós já sabemos que o MODOK vai aparecer nesse filme. Um vilão da Marvel que é um cabeção flutuante com os bracinhos e perninhas. E segundo informações, para o CM ele vai ser adaptado como se fosse o Darren Cross, o Jaqueta Amarela, o inimigo do primeiro filme do Homem-Formiga, que foi derrotado no final daquele filme lá, sendo encolhido para o reino quântico. Iria aparecer aqui nesse filme transformado no MODOK, todo deformado. Com esse raciocínio, faria sentido ele encontrar o Scott e a Cassie primeiro. Até porque, lá no primeiro filme, esses dois personagens foram os últimos a verem o Jaqueta Amarela desaparecer. Porém, esse pessoal que aborda o Homem-Formiga e a Cassie não parecem a AIM, que pelo menos nos quadrinhos são os tradicionais capangas do MODOK. Talvez, nesse filme, nós tenhamos só mesmo a origem do MODOK, que só vai aparecer como um cara deformado mesmo, e só no futuro do CM vai se estabelecer como líder da AIM no mundo normal, quando e se ele sair do reino quântico. Aliás, as mesmas fontes de bastidores de sites pela internet dizem que o MODOK será uma espécie de ajudante do Kang nesse filme, que inclusive quer se vingar do Scott Lang e do Hank Pym pelo que eles fizeram com ele lá no primeiro filme. Vemos cenas de lugares bem diferentes, inclusive a Janet, o Hank e a Hope chegando num lugar que parece uma cidade avançada de Star Wars. Até pela cor amarelada, esse lugar lembra demais a sede da AVT. Eu não tô dizendo que eles estão chegando na AVT ali não, mas essa similaridade apenas reforça para mim aquelas teorias todas de que a AVT poderia estar situada em algum lugar do reino quântico. Inclusive, eu fico curioso para saber como é que eles vão trabalhar as diferentes versões do Kang, já que eu imagino o Kang que comandará a AVT na segunda temporada de Loki não deve ser a mesma versão de Kang de Quantumania. No diálogo desse trecho, a Janet tem medo de algo que ela nem contou para a própria filha. A cena corta, a música ganha ainda mais um tom de suspense e nós vemos Kang colocando uma esfera em um local que aumenta de brilho. O que será aquilo? O que está acontecendo? Muito bem, será que esse aparelho aí é a infame cadeira do Kang? Ou pelo menos parte dela? Podemos explicar um pouco melhor isso daqui a pouco, mas acho que o que chama mais atenção é o objeto que ele põe ali no centro dela, que é uma esfera, mas pode lembrar também um reator arc. Tanto é que assim que ele põe aquilo no centro do aparelho, ele se acende como se energizasse. E um reator arc é basicamente uma bateria mesmo. Guarde essa informação. Vemos uma cidade muito avançada tecnologicamente, possivelmente a cidade do Kang, Cronópolis. Nos quadrinhos, Cronópolis é a fortaleza do Kang. A cidade-estado fica numa espécie de limbo temporal. Ela tem uma cúpula circular transparente e tem pontos de acesso a todas as eras que o Kang conquistou ou está conquistando. Isso aí abre uma possibilidade para muitas coisas no CM, o universo cinematográfico da Marvel. Nesse mesmo filme, nós já podemos ver muitas versões alternativas de artefatos ou personagens que nós vimos antes. Se esse Kang aí, já formado, já tem uma Cronópolis, talvez ele já tenha conquistado outras linhas do tempo. E talvez ali naquela cidade, ele já tenha pedaços dessas outras linhas do tempo. Sabe aquele negócio que ele colocou numa máquina que parece um reator arc? E se aquilo de fato for um reator arc de um Homem de Ferro alternativo de uma outra linha do tempo? O Kang diz que esse lugar não é o que você imagina, mas estava falando do reino quântico ou de Cronópolis. A arquitetura daquele lugar todo também lembra bastante a AVT, não à toa. Tanto Cronópolis quanto a AVT foram construídos por versões do Kang. Inclusive, a própria AVT pode ser uma versão mais desenvolvida, mais burocratizada da própria Cronópolis.
Esses anéis se movendo lembram bastante os círculos dos Eternos. Sabe quando o Phastos estava criando as coisas? Pareciam círculos assim, ou até mesmo os 10 anéis do Shang-Chi. Mais conexões aparecendo. E quanto a esse exército do Kang? Dá pra ver que, de certa forma, eles são baseados no próprio Conquistador, tendo em vista os capacetes azuis incandescentes deles. São muitos soldados e naves prontos para enfrentar qualquer ameaça de qualquer lugar do espaço-tempo. E então nós temos, finalmente, um vislumbre do Kang de corpo inteiro, muito parecido com o dos quadrinhos. Ele vem descendo numa plataforma, que possivelmente é o centro de Cronópolis, mesmo sem ser a cadeira dele. E dá para perceber ali no cantinho direito um localzinho, como se fosse um objeto, um móvel, que poderia ser aquele local lá atrás, onde o Kang coloca a esfera / reator Arc alternativo. Inclusive, esse objeto que nós estamos chamando de reator Arc alternativo, pode ser uma adaptação do que é nos quadrinhos o coração da cidadela. Isso foi mencionado nas HQs em algumas histórias e, lógico, o UCM pode adaptar para ser qualquer coisa. Em essência, nas HQs, é tipo um núcleo que energiza toda a cidadela do Kang. Outra imagem mostra uma nave viajando para um local cheio de anéis. Novamente, uma possível conexão com Eternos ou os 10 anéis do Shang-Chi. 10 anéis, inclusive, dos quais ninguém sabia a origem na cena pós-créditos do filme Shang-Chi. Então, será que os 10 anéis vieram daí do Reino Quântico? A Janet faz gestos em frente a uma pedra com inscrições. Parece uma porta que ela só conseguiu abrir usando seus poderes. Isso aí já me faz teorizar que, no tempo que ela passou no Reino Quântico, talvez ela tenha adquirido poderes depois de, sei lá, se juntar a algum grupo especial de pessoas. Ou sei lá, porque como é que foi um acidente ela ter ganhado poderes e ter conseguido ser capaz de abrir uma porta que só abria com os poderes que ela tem coincidentemente? Tem que ter uma explicação para isso tudo. A não ser, que aquela porta tivesse sido criada por ela própria. Opa! A sequência nos mostra o grupo entrando em uma espécie de bar e sendo observados. O que lembra um pouco uma cena dos personagens entrando numa cantina em Star Wars. Mas isso é o trailer enganando a gente. Provavelmente a Janet não abriu aquela porta usando os poderes para esse bar. Ela abriu a porta usando os poderes para outro lugar. Então vemos Bill Murray. Segundo vazamentos, ele estaria interpretando um personagem chamado Kree-Lar, e seria um dos vilões do filme trabalhando ao lado do Kang. Então, sabe o que a Janet estava escondendo? Então, aparentemente, enquanto ela estava presa no Reino Quântico, ela e o Kree-Lar tiveram um relacionamento. Não se tem muita informação sobre a motivação do Kree-Lar nesse filme, mas se supõe que ele está em busca de vingança simplesmente por ter sido rejeitado quando a Janet saiu do Reino Quântico. Nos quadrinhos, Kree-Lar é um cientista louco e senhor da guerra, habitante de um local chamado Microverso, e tendo aparecido pela primeira vez em O Incrível Hulk 156. Nas descrições do trailer da San Diego Comic Con, ficou claro que houve uma cena onde o personagem do Bill Murray encontrou a Janet e eles se trataram como velhos conhecidos. Então essa história de que eles dois têm um passado é real, tá confirmada, sabe? O Homem-Formiga aparece gigante e depois aparece do lado da Vespa, a Hope Van Dyne, cercados pelo exército do Kang. Eu acho muito que essa cena é montada. É verdade que mais adiante nós vamos ver que o Scott Lang aparece junto com a Hope. Porém, se vocês lembram, o Scott não estava com a Hope no Reino Quântico inicialmente. Eles tinham se separado em 2 grupos e o Scott estava com a Cassie. Então, eu desconfio que nessa cena em que ele está gigante, quem aparece do lado dele é a Cassie Lang, com seu traje de super-heroína completo, com capacete e tudo, e usando seus superpoderes. Porém, só trocaram no trailer ela pela Hope Van Dyne, para não dar spoiler da Cassie Lang com superpoderes, Cassie Lang super-heroína ainda, sabe? Enfim, a Janet aparece em um lugar diferente de todos os outros que foram mostrados. Aí sim, pode ser através daquela passagem que ela abriu com os poderes. E uma criatura tá rondando ela, e quando abre a boca, faz até lembrar do Demogorgon de Stranger Things.
pelas perninhas ali também faz lembrar um pouquinho um inseto. Será que é tipo uma formiga quântica? Nesse caso, vamos lembrar que a tecnologia do Hank Pym pode se comunicar e controlar formigas. Portanto, um ajuste poderia permitir a ela controlar formigas quânticas. E daí a Janet poderia ter ido ali para pegar um exército de formigas para ela resistir ao Kang e ao Krillin. Será que é isso? Vemos o Scott correndo ao lado de uma cópia gigante dele próprio que acaba se desmaterializando. Uma coisa muito parecida com o que aconteceu com o Senhor Fantástico pelas mãos da Feiticeira Escarlate em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Ou seja, ele presenciou a morte de outra versão dele próprio. Mas reparem que existem várias cópias de Homem-Formiga correndo. Será um exército de Homens-Formigas pronto para enfrentar o exército do Kang? Ou será que são versões do Homem-Formiga de várias linhas do tempo diferentes que foram levadas ali exatamente pelo Kang? Tudo vai fazer sentido, calma aí. Scott e Cassie Lang fugindo de explosões, isso pode ser já no fim do filme, e a Cassie aí tá com seu uniforme de ferroada. É um uniforme e um codinome que ela adotou mais recentemente nos quadrinhos, uma vez que originalmente, no seu tempo de Jovens Vingadores, ela era chamada de Estatura e usava roupas diferentes. Porém, as habilidades dela sempre foram as mesmas nas HQs. Ela não precisa do traje para crescer ou encolher. Ela absorveu partículas Pym e ela faz isso, ela usa os poderes por conta própria. Aliás, todo esse filme pode encaminhar o CM para a tão esperada reunião da equipe dos Jovens Vingadores. Já apareceram no CM o Jovem Loki, os filhos da Wanda, a América Chave, vários personagens dos Jovens Vingadores. É só essa galera se reunir pelo multiverso e pronto. Eu acho que esse filme do Quantum Mania é mais um passo da Marvel para reunir os Jovens Vingadores aí na telona, tá dito. Temos uma visão mais clara do visual do Kang, ficando evidente que o capacete deixa o rosto dele azul, assim como acontece nas HQs. A Marvel recentemente mudou a origem do Kang também, uma história que eu já contei aqui no canal. A origem desse personagem sempre foi muito confusa, mas agora parece que a Marvel botou ordem na casa exatamente para poder conseguir apresentar ele nos cinemas, parece. Então, se você quiser ter uma boa ideia de como é a história do Kang nos quadrinhos atualmente, porque eles devem seguir uma linha parecida para os cinemas, vou deixar o link aqui na descrição também para você assistir. O Kang diz para o Homem-Formiga que pode levá-lo para casa. Ele também diz que pode dar mais tempo para ele. Porém, mais tempo para quê? Será que alguém tem um tempo contado? Opa! E o Kang finaliza que faria isso tudo se o Homem-Formiga ajudar ele. Segundo várias fontes de vários sites diferentes e vários informantes diferentes também, o Kang está tentando recuperar algo que foi roubado dele e precisa do Scott Lang para pegar isso de volta. Aparentemente, o Kang costuma usar desses acordos para conseguir o que quer e teria usado isso com a Janet no passado. O que ele quer agora é a tal cadeira dele. E na primeira vez que a Janet foi parar no Reino Quântico, o Kang diz para ela que poderia usar a cadeira dele para escapar do Reino Quântico e retornar ao seu mundo. Inclusive, ele diz que criaria uma linha do tempo onde seria como se a Janet nunca tivesse ido embora. E isso segundo supostos vazamentos. Nos quadrinhos, a cadeira do tempo de Kang é um dispositivo que ele criou para viajar no tempo e no espaço. É equipado com armas de defesa e um escudo espacial. Aqui no UCM, isso seria adaptado para ele viajar no multiverso e por dimensões, como Reino Quântico. Só que aparentemente a Janet teria recusado a oferta do Kang, porque ela saberia que seu verdadeiro plano seria dominar a Terra. E daí ela teria encolhido a cadeira do Kang para que ele nunca pudesse usá-la novamente. Daí a história do filme seria de que, segundo os rumores, Kang e o MODOK iriam sequestrar a Cassie Lang ou fazer algo com ela para obrigar o Homem-Formiga a cooperar
com o Kang e fazer o Homem-Formiga roubar a cadeira para ele. Com isso em mente, tudo o que aconteceu nesse trailer começa a se encaixar. Aquele monte de Homem-Formiga junto pode ter sido exatamente um monte de Homem-Formiga que o Kang raptou e fez a mesma proposta. O filme, então, poderia virar uma competição sinistra entre Homens-Formigas, querendo ver qual deles salvaria a filha primeiro. O final do trailer, naquele momento ainda que coloca o Kang e o Homem-Formiga frente a frente, tem um momento onde a música atinge o seu auge. Goodbye Yellow Brick Road. Adeus Estrada de Tijolos Amarelos. E pode ser um forte indício de que alguém vai morrer nesse filme. E essa pessoa pode ser exatamente ninguém mais, ninguém menos que o próprio Scott Lang. Essa ideia ganha ainda mais força, levando em consideração o que a gente sabe dos quadrinhos. Por lá, a Cassie Lang tinha um problema cardíaco raro, e foi isso que motivou o Scott a se tornar um herói para tentar salvá-la. Só que, eventualmente, o Scott acaba sendo morto pela Feiticeira Escarlate nos eventos do arco Vingadores A Queda. E a Cassie Lang adota um uniforme de super-heroína e se junta aos Jovens Vingadores. É quando ela se torna a heroína estatura. Daí rola o arco A Cruzada das Crianças. E ela é obrigada a deixar os seus sentimentos de lado para partir com o grupo para resgatar a Feiticeira Escarlate, que estava sendo mantida refém pelo Doutor Destino. A missão acaba valendo a pena para ela, porque a Cassie consegue voltar no tempo e salvar o pai antes que ele fosse morto. Mas, como tudo que é bom dura pouco, a estatura que acaba sendo morta pelo Doutor Destino e perde a vida nos braços do Scott. É verdade que nos quadrinhos depois ela é ressuscitada e é daí que ela adota o nome Ferroada, mas nesse momento isso não importa. Como é que isso tudo que eu acabei de contar pode ser adaptado para o CM? O Kang disse para o Homem-Formiga que pode dar a ele mais tempo. Então será que o Kang vai revelar para o Homem-Formiga que a Cassie tem esse problema cardíaco e logo ela pode morrer? Por isso, ele estaria oferecendo mais tempo no mundo normal para o Scott Lang com a filha? E essa aí, inclusive, seria uma das temáticas mais fortes do filme, porque o Scott estava perdendo tempo sendo famoso, enquanto a filha estava morrendo sem sequer ele saber. E tudo também se encaixa com a temática do Mágico de Oz. Porque no Mágico de Oz, cada personagem queria pedir uma coisa para o Mágico de Oz. No caso do Scott Lang, talvez ele tivesse sendo abordado pelo Kang para pedir mais tempo. Mas aí é que tá, a grande reviravolta do Mágico de Oz é que os personagens descobrem que o que eles estavam buscando, eles já tinham o tempo todo. Talvez o Homem-Formiga acabe descobrindo que o que ele estava buscando, mais tempo com a filha, ele já tivesse tido o tempo todo também. O que por si só seria emocionante pra caramba. Porém, outra possibilidade é que também apostem no sacrifício do próprio Scott. Do tipo, o Scott se sacrificando para que ela vivesse, uma vez que ele já teria passado o tempo suficiente com ela e queria que ela vivesse. Ou até o problema cardíaco da Cassie das HQs pode ser levado para os cinemas de uma forma inversa, onde o Scott passaria a ter aqueles sintomas. E aí você pode dizer, pô, você acha que vão matar o Homem-Formiga agora no UCM? Você acha que vão fazer isso? Bom, o Paul Rudd é um cara extremamente carismático e o papel dele como Scott Lang só realçou isso. Matar o Scott Lang certamente causaria uma comoção enorme. E nós sabemos que a Marvel também está apostando na sucessão dos heróis. Talvez algum tipo de sacrifício do Homem-Formiga seja suficiente para incentivar ou empurrar a Cassie Lang para uma jornada heróica ou até para montar a equipe dos Jovens Vingadores tão esperada. Esse filme vai surpreender pra caramba, eu acho. Me conta aí o que você acha, desce aí também para dar uma olhada o que o pessoal tá comentando aqui do lado. Tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima. Caraca, muito doido isso, hein? Ó, falo nada.